Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Ei, aprendemos a competir como Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme. Façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos mindset de Black Mamba e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do One on One by Hoopers. Já sabem que podem encontrar este e os outros episódios nas plataformas habituais, Spotify, iTunes, no site da Hoopers, hoopers.club. Eu, antes de começar o episódio de hoje, queria só também referir um excelente trabalho que tive conhecimento há uns dias, do Edgar Macedo, chama-se Os Melhores Anos, e é um livro com cerca de 250 páginas, a falar daquela que é por muitos considerada a melhor época do basquetebol em Portugal, década de 90, início do ano 2000 também. É um trabalho que vale a pena ler para quem gosta de basquete, por isso descarreguem, é download gratuito. Um excelente trabalho do Edgar Macedo, que eu agradeço e dou também os parabéns, porque é de facto uma obra que vale a pena ler. Este One on One hoje não é bem um One on One, estou aqui, é um trap, é um 2 contra 1, a ver como é que eu me safo desta hoje. Mas DJ Kamala, obrigado por passarem aqui neste nosso campo para jogarmos aqui um pouco à nossa maneira. Vamos falar um bocadinho da vossa, como é óbvio, a vossa ligação com a música e como é que também a música e o estilo mais hip-hop, o vosso, como é que também se junta com o basquete, como é que tudo isso vive. Mas para começar, e começo aqui pela esquerda, pelo André, pelo Meise, qual é que é a tua primeira memória de basquete? Lembras-te? Tenho memórias de, não sei, devia ter uns 5 anos, ou quê, ver na televisão. Lembro-me de ver a Jugoslávia jogar. Estamos a falar de inícios de 80. E foi aí que começou a despertar o... Não, lembro-me de ver e ficar entusiasmado com aquilo, com o jogo. Porque o futebol era o desporto rei, não é? E sim, todos os miúdos estavam habituados a ver. Então, estranhei o jogo. Mas eu acho que o mais impactante, isso foi só uma memória, se puxar pela cabeça tenho essa imagem de ter visto esse jogo. Mas o mais impactante eu acho que foi ver ali Porto Benfica nos anos 80, fim dos 80, início dos 90. Sim, tu és do Porto e nós, é uma coisa que vamos querer falar aqui mais à frente, de perceber também como é que era no Porto, sim. A cena do basquete de rua também, comparar com o Kamala que é de Lisboa. Claro, vamos fazer essa comparação. Ver também como é que era essa realidade lá em cima. E tu, Kamala, primeira memória de basquete? Epá, não é uma pergunta fácil. Primeiro porque são muitas as memórias ligadas ao basquete. Eu acho que das primeiras memórias que eu tenho um irmão mais velho que jogava e jogou contigo, exatamente. Finalmente tiveste um jogador como deve ser a jogar na tua equipa. Eu guardo um carinho muito grande, e tu sabes isto, pelo teu pai, porque das primeiras memórias que eu tenho é de ouvir Carlos Barroca e João Coutinho na televisão. Alguns jogos ligados à NBA, quando os jogos davam cá, passado... Um por semana e com um delay. Vai com 3 meses atrás ou coisa que valha. Ou seja, eu tenho essa memória e são memórias que eu guardo com um carinho muito grande. E depois as memórias que eu tenho ligadas ao basquete... Este gajo fez quase um verso teu do som de... Agora sim. Não foi? Já explico, desculpa, João. Pronto. Desculpa. Não, eu disse isso, mas numa música, basicamente. Ok, pronto. Em rap. Mas as primeiras memórias que eu tenho é de ir com o meu irmão ao pavilhão do Estoril, ver jogos do Estoril. Okay. E na altura, já com o público muito aceso, vivia-se muito aquilo.
de ver o meu irmão jogar e de eu ganhar esse ímpeto, esse carinho pelo jogo. E depois de participar nos campos de férias, e aí sim ter mais contacto com jogadores profissionais, com estrelas da NBA, etc., que acabaram por me fazer ligar ao jogo. Ainda mais. O que eu estava a dizer há bocado, eu conheci o Mace porque quando ele veio viver para Lisboa, uma vez mandou-me uma mensagem, não sei se no Facebook, Instagram, qualquer coisa, não me recordo, a dizer, olha, vê lá se gostas disto. E era um tema que eu acho que ainda não estava, tipo... Ainda não tinha saído, não é? Ou não estava finalizado, não sei bem. E havia uma altura que há uma parte que era, ainda guardo no arquivo, comentários do Coutinho e do Barroca antes de pegar na bola ao domingo. E eu lindo, tipo, foi mais ou menos grande, foi quase. E eu assim, bem, grande referência, e de facto há muita malta que diz que começou a gostar de basquete exatamente aí, ao ouvir essa dupla. Precisamente nesses anos dourados. Sim. Porque eu acho que aí o basquete em Portugal era mesmo forte. Tinhas mesmo uma comunidade. Jogos, não era como no futebol, mas havia uma comunidade. Não, havia muita gente. Um Porto-Benfica no América Sá enchia o América Sá. Um Benfica-Porto no antigo Pavilhão da Luz enchia o Pavilhão da Luz. E havia outras equipas, e tu, por exemplo, falaste no Estoril, eu fui adversário do Estoril na CNB1, tipo, terceira divisão do basquete português. Bem, nós íamos jogar, houve uma altura que eles jogavam nos Salesianos do Estoril. E o pavilhão dos Salesianos do Estoril estava à pinha para ver jogos da terceira divisão. Certo. Com jogadores, tipo David Dias, que foi internacional angolano, a jogar no Estoril na terceira divisão. E com americanos também. Com americanos, as equipas tinham americanos. E havia muita malta a ver basquete e a gostar do jogo. E de facto eram ambientes que, olha, lá está, esse livro que há pouco falei, vai buscar muito dessa época. Depois, como é que tu começas, tu jogaste mesmo, como é que foi esse salto do gostar de basquete para começar a jogar? Foi um salto um bocadinho lógico, primeiro porque o meu irmão mais velho, nós somos 5 irmãos, ele era o a seguir a mim, e era um bocadinho o que ele fazia, eu também curtia de fazer. Atrás, e então, como nós jogávamos, passávamos as horas que podíamos a jogar na escola, nos playgrounds, etc., e ele jogava no Estoril, eu acabei por ir fazer uns treinos ao Estoril e ficar. E acabou por ser no-brainer, porque ainda para mais estás a dar a um miúdo aquilo que ele gosta de fazer, por isso foi no-brainer. Honestamente, não tinha um commitment como atleta, como tinha como amante da modalidade, ou seja, a cena dos treinos para mim era querer jogar basquete, eu gostava de jogar basquete, não tinha a drive de um atleta de querer ser jogador, fosse o que fosse. Mas isso também, e falávamos um bocadinho há pouco em off, acho que é um bocadinho o que é saudável no jogo, não é? Pelo menos o que era saudável no jogo, que é o que te liga à modalidade, e o que te liga à modalidade não tem que ser o que é que eu vou ser dentro deste jogo, não. O teu amor pelo jogo é muito mais do que se vais ser atleta, se não vais, se vais ter lugar num 5, numa equipa. Sim, gostas daquilo e por isso é que estás lá, não é? Exatamente, e falávamos, e é verdade, muitas vezes até os miúdos acabam por se desmotivar um bocadinho porque ou se não estão no 5 inicial, ou se treinam muito e depois não jogam. Na rua isso não existe, tu jogas sempre, podes perder, podes ganhar, podes ser melhor ou pior, mas tu tens sempre o teu lugar. E eu comecei a jogar no Estoril, depois acabei por jogar também menos tempo na ADO, mas sempre foi por isto, eu ia jogar porque eu gostava do jogo, eu queria jogar basquete. Então foi vamos lhe chamar um mini upgrade básico, porque se tu querias ser um bocadinho melhor do que eras, ires para um clube, treinar, etc., acabava por ser lógico. E depois, falava-te há pouco os campos de férias, acabavam por nos ligar ainda mais, quer à modalidade, quer aos clubes. E os campos de férias do Estoril tinham isso. Vinham miúdos de todo o lado. De outras equipas que iam ali no verão. E depois, na realidade, depois voltares para a escola e já só jogares na escola, nos playgrounds, já sabia há pouco. Tu já tinhas mais skills, já querias aprender mais. Então foi por aí. E tu, mais? Eu comecei a jogar na rua, obviamente, como toda a gente nessa altura, na rua e na escola, principalmente na escola. Mas é exatamente o que o Kamala disse. Quando és amante do jogo, não é assim tão importante tu jogares numa equipa ou... pelo menos eu não tive uma ligação, não tinha nenhuma referência, não tinha ninguém que jogasse à minha volta. Então a minha ligação era via televisão, e era o que eu recebia, era o basquete que vinha ter comigo.
na NBA, em Portugal, fascinava-me. Então era quase imitação. Ok. Eu vivia em casa da minha avó, na altura, e ela tinha uma tabela de basquete. Eu comprei uma e pus lá. E jogava todos os dias. Mas tu jogaste em clubes também? Sim, e depois mais tarde, muito mais tarde, talvez iniciados, não cheguei a jogar minis nem infantis, e já muito tarde, isto porque jogava na escola com mais alguns amigos e decidimos todos ir para um clube, porque queríamos dar esse passo de aprender mais, aprender técnica. E lembro-me de ter feito uma captação do Porto e não fiquei. E depois dessa decisão de irmos uns quantos jogar para um clube, escolhemos os salesianos do Porto, o CAS, Centro de Antigos Alunos Salesianos. Que é uma escola de formação forte. É muito forte. O Paulo Cunha saiu de lá, por exemplo? Sim, eu joguei com o Paulo Cunha. Cheguei a jogar Júnior e com o outros, Paulo Cunha. Assim, Sim, sei lá, o André Bessa. Ok, o Bessa é de lá também. Sim, Okay. há muito pessoal que saiu de lá para outros clubes, principalmente para o Porto, porque há muitos clubes de formação do Porto que deram jogadores ao Futebol Clube do Porto. Sim, porque depois acaba por ser, toda a gente quer, um pouco como em Lisboa, agora é muito, o Benfica, antes havia mais clubes onde a malta gostava, queria ir, porque a Luz na altura estava na Liga e tinha uma boa formação e as pessoas gostavam de ir para o Luz, o Benfica, obviamente, houve também Portugal Telecom, havia mais sítios onde a malta, a malta queria jogar. Tu há pouco estavas a dizer... Depois joguei até sénior e depois deixei de jogar, profissionalmente. Antes de subir para a sénior. Sim, não sei se fiz uma temporada ou se comecei a temporada de sénior, mas estava a fazer música, estava a estudar, estava a trabalhar, então tive que fazer opções. Exato. Mas não deixei de jogar, continuei a jogar na rua. Na rua onde é que se jogava? No Porto? No Porto, há bocado estava a falar com o André sobre um campo mítico, mas não é esse já vou lá. O campo mesmo mítico do Porto, que é no centro do Porto, é nas Camélias, é onde o Vasco da Gama jogava. Que agora joga ainda, já não tem o campo. Quando o meu pai foi treinador do Porto, eu tinha 10 anos para aí, e ao fim de semana nós íamos muitas vezes ao Porto para estar com ele, e era o meu programa preferido, era acordar de manhã e ir para as Camélias. E às vezes estavam centenas de pessoas a jogar basquete, eu não conhecia ninguém, mas depois também há essa linguagem comum, que é a bola, o cesto, e todos falamos a mesma língua e a malta divertia-se, eu adorava ir para lá. E nessa altura era incrível, eram mesmo centenas de pessoas. Pois é, semana, sim, sábado e domingo estava cheio. Sim. Agora o Vasco da Gama fez ali tapou aquilo e fez daquilo pavilhão. Pronto, é uma necessidade do clube e percebo, mas perdeu-se um bocado esse espaço icónico que havia no Porto. Sim, é que era um espaço mesmo grande. Aquilo tinha muitos campos. Tinha muitos campos. Tinhas o campo principal, que estava sempre ocupado. Sim. Era difícil tu entrares lá, havia sempre muitas equipas de pessoal que jogava lá regularmente. E qual era o outro? Principalmente angolanos, ao sábado eram angolanos, muitas equipas de angolanos e cabo-verdianos. E depois pessoal do Vasco que jogava, depois pessoal de salesianos, pessoal do Porto, pessoal que ia lá parar. Juntava-se tudo ali. E depois tinhas outros campos e era quase por divisões, né? Ali era o pessoal que já tinhas que ganhar o estatuto para chegar ao campo principal. Ias chegando ao campo principal, mas foram muito bons tempos e aí conheci muita gente da música aí a jogar, e essa ligação rap, street basket esteve sempre presente, sempre. Desde o início. E tu estavas a dizer que havia outro campo também no Havia mais alguns, mas estava a falar com o André de um que havia em Lessa, que era da PDL. Então era um campo na praia, antes de chegar à praia, mesmo no Porto, de Leixões, e era em baixo. Era um campo incrível também. Lembrei-me um bocado. Temos que ir lá mandar uma volta. Camal, e tu, onde é que jogavas na rua? Epá, nós aqui jogávamos muito nas escolas, ou seja, as escolas não é como agora. Dava para ir ao fim de semana, ao fim de semana estava tudo aberto e ias para lá jogar. Lembro-me de começar a jogar com veteranos nos Maristas, aos sábados, havia sempre à tarde, sábado à tarde, era certinho, estavam lá os veteranos a jogar, eu, o meu irmão e uns amigos, pessoal mais novo, eles no início estressavam destes putos virem para aqui jogar, depois gostavam, na realidade aquilo dava outra pica connosco. Lembro-me de irmos para um campo ali para o pé, sabes,
a reta da S, que se chamava a reta da S ali ao pé de Palmeiras, centro comercial. Havia aí uma escola ao fundo do lado direito, se não era a Nova Apostólica ou uma coisa assim. Não, isso era do lado esquerdo. Se não era uma Nova Apostólica, era uma cena assim. Também tinha um playground muito fixe. Salesianos era outro que era no-brainer. A secundária de Caracavalos, por acaso, não íamos tanto para lá. Mas nós aproveitávamos muito as escolas que, pá, não é como hoje em dia, tipo, estava aberto, tu podias ir para lá, fosse aluno, não fosse aluno, tinha lá um contínuo só a garantir que ninguém entrava nos pavilhões das salas de aula e não sei o quê. E, pá, e para nós era fixe, tinhas ali os bebedouros para poderes beber água, tinha um mínimo de condições, estás a ver? Mas jogavas no playground, ao ar livre, às vezes já o piso não estava grande coisa, a bola já te saltava um bocadinho para um lado ou para o outro, mas essa era a cena fixe. Da mesma forma, quando nós andávamos na escola, e de certeza absoluta que tu vais concordar comigo, já não interessava se o ar estava torto, se estava direito, claro. Com rede, sem rede. Ia jogar ponto final. Se bem que jogar num cesto sem rede é aquela cena, não é? Perde a magia. Não é quantas vezes, é quantos anos jogámos nós em nunca vais deixar de jogar porque não há rede, mas perde logo aquela cena. Mas eu acho que se tu praticares muito tempo num cesto sem rede, depois também ganhas muitos skills para jogar no mas é o gosto de ver a rede ali. Olha, por falar no barulho da rede, e estávamos a falar da rua, tu lançaste um tema recentemente alusivo ao campo em Braga, a intervenção que a Hoopers fez naquele campo em Braga. Tu basicamente nesse tema foste buscar coisas do jogo, tipo detalhes do jogo, que imagens que eu tenho e que normalmente eu faço esse exercício até continuam presentes. Estão sempre. Eu continuo a jogar, Eu já joguei contigo, tu chegaste aqui a Lisboa há uns anos e ainda vinhas até bem fisicamente para jogar ali com a malta. Ainda tivemos uns bons jogos no Algés. Sim. Muito bom. E vocês, e esta pergunta é para os dois, há coisas do basquete que o basquete vos deu e vos continua a dar, que vocês transportam para o vosso trabalho, neste caso para a música, seja no processo criativo, seja na exigência que vocês põem nas coisas. Eu digo isto, por exemplo, eu acho não, o facto de ter jogado basquete tanto tempo dá-me valências no meu dia-a-dia no trabalho. Por exemplo, lidar com a pressão, timings de entregas de projetos, etc. Trabalho em equipa. Há muitas coisas que o basquete me deu que eu consigo hoje em dia perceber que me ajudam muito. Vocês sentem isso também em alguma parte do vosso, por exemplo, no processo criativo, ou não sei, sentem isso? A resposta direta, pelo menos a minha, na parte criativa, não. O basquete é giro, acho que o basquete a todos nós, e nós às vezes falamos sobre isso, acho que nos deu base enquanto indivíduos. Seja pela camaradagem, seja pelo respeito, seja pela cena do balneário, seja porque entre nós depois não interessava quem é que era o melhor, quem é que era o pior, criava-se ali um espírito de grupo. O foco, o commitment, acho que está muito presente naquilo que nós fazemos. Muitas vezes, e eu tenho muitas vezes que gerir equipas, gerir egos, gerir formas de ser, gerir formas de estar. E é giro que o basquete também me trouxe uma parte bastante positiva naquilo que é a minha parte profissional, que é saber estar com CEOs de empresas da mesma forma que sabe estar com, seja com quem for. E essa é a parte fixe, porque o jogo traz-nos, o jogo trazia-nos a ideia de que aqui não há diferenças, certo, não interessa quem é que tu és, não há... E essa é a parte boa, se calhar é provavelmente uma das maiores aprendizagens que eu retiro do basquete e que trago para a parte profissional. Fixe. Sem dúvida. E eu ao bocado falava de salesianos, no Centro de Antigos Alunos Salesianos é uma escola de formação de basquete, mas não só de basquete, de indivíduos. Então há valores que ficam para a vida. Sim. Não só essa camaradagem e essa ligação entre companheiros de equipa, mas as pessoas que me ensinaram o jogo passaram-me coisas muito importantes. Foram passando, todos os meus treinadores foram-me educando enquanto indivíduo também. Foram-te formando. Sim, o papel do treinador de formação deve ser esse mesmo, não é? Mais do que ganhar jogos, esse, é um trabalho a médio e longo prazo. Eu há uns dias tive o privilégio
de participar numa conferência organizada por um ex-treinador do Algés, que criou uma associação para a malta, antigos atletas, antigos treinadores, se juntarem anualmente. O ano passado houve mesmo um almoço, houve um evento. Este ano, como é óbvio, não foi possível, então foi via Zoom. Fizemos umas videoconferências, e passou por lá a malta. Bem, começou com o professor Hermínio Barreto, que falou meia hora. A seguir eu era o moderador da parte dos jogadores. Eu até me senti tipo meio intimidado de falar a seguir a ele, tipo, não sei o que é que eu estou aqui a fazer. Mas tudo o que a malta antiga, tanto os jogadores como os treinadores que falaram a seguir, o principal foco foi nessa questão da transmissão de valores, que é essencial em certas idades. E eu acho que se perpetua. E eu tenho um exemplo próximo, porque tenho colegas de jogo, não é? Amigos e pessoas com as quais eu aprendi o jogo, que continuam a ensinar. E tenho 2 sobrinhos que estão a jogar nos Salesianos. Okay. A serem treinados por colegas meus e por amigos meus. Brutal. Então isto perpetua-se. E tu sabes que se eles passaram no mesmo processo que tu, esses teus amigos que tiveram o mesmo processo que tu, estão a passar os valores certos agora aos teus sobrinhos. Completamente. Isso é fixe, dá-te segurança. Dá-te segurança também. Por acaso, e é giro, porque nós nessa idade, não sei quantos anos têm os teus sobrinhos, mas eu por exemplo... São sub-16, acho eu agora. Que é uma idade, a nível de formação pessoal, ali, sei lá, entre os 13 aos 18, são anos essenciais. E eu, no outro dia, disse isso a uma das pessoas que estava nessa conferência, que foi meu treinador, precisamente nessa idade. Havia alturas que nós chocávamos imenso. Eu achava, imensas vezes que ele era parvo, que ele só estava a querer implicar comigo, que não sei o quê. E agora consigo olhar para aquilo e pensar, ok, todas as vezes que nós nos picámos, ele tinha razão, tipo, eu tinha zero razão, ele sabia perfeitamente o que é que estava a fazer, e é fixe termos essa e se calhar de toda a gente que pratica a modalidade, nas camadas jovens, se calhar há 3 ou 4% que chegam a ser jogadores, exatamente, mas 100% vão ser homens e mulheres. Por isso é que a parte da formação é fundamental, claro. e é essencial também quem forma os treinadores perceberem que se calhar há coisas mais importantes do que ganhar jogos, se calhar há coisas mais importantes do que ficar em primeiro ou em segundo ou fazer um brilharete, se calhar é mais importante olhar para o puto no fim do banco e os pais estão a ver e pô-lo a jogar para ele sair dali orgulhoso, porque se calhar é mais importante para a formação daquele miúdo do que deixar o resultado daquele dia. Exatamente. Claro. Ou se calhar é mais importante dizer ao miúdo que é a maior vedeta do grupo, tu não jogas porque baldaste a 2 treinos, mesmo sabendo que vou sacrificar o resultado da minha equipa. Certo. Mais uma vez digo, é muito difícil formar jogadores ou atletas que venham a dar em jogadores de sucesso. Se calhar é muito mais útil apostar também na parte da formação. Claro. Exatamente. A relação entre o basquete e o hip-hop é quase uma relação natural, não é? É uma relação que vem, eu pelo menos associo muito e não conheço historicamente se é isto mesmo, mas eu associo muito aos playgrounds de Nova Iorque, aos playgrounds nos Estados Unidos, essa relação em que, e era até uma coisa muito visual, de malta a jogar, malta a ouvir música, malta a dançar, malta a pintar paredes. Cá, alguma vez sentiram ou pelo menos algum sítio que sentissem esse feeling, essa ligação, ou cá era um bocado cada um por si, tipo, uns no seu espaço a jogar basquete, outros... sentiam isso cá ou nem por isso? Antes de mais, convém elucidar às pessoas que o hip-hop é muito mais do que música. Do que música, sim. Por isso é que eu falei em dançar, tudo mais. Sim. Ou seja, eu acho que para quem gosta de hip-hop, o basquete, a cultura urbana, o breakdance, o grafite, faz tudo parte daquilo da cultura. Sim. Que faz parte da cultura. Eu, por exemplo, e tu sabes disso, sei de vezes que isso aconteceu porque organizei para que isso acontecesse. E fizeste acontecer. Exatamente. Sim. E nós tínhamos as festas do Sweet, tínhamos e temos as festas do Sweet. É muito difícil haver alguém ligado ao hip-hop que na altura entre 2010 ou assim não tenha ido a uma festa do Sweet. 2010 foi a inauguração, eu lembro-me. 2009. Foi 9? Pois foi a primeira vez. Yeah. Eu lembro-me bem da primeira celebração. E nós tanto fizemos um Sweet Playground, que era um concurso de dança, como fizemos um Sweet Playground, que era um torneio de basquete, como convidávamos malta para fazer grafites, como tínhamos o SEMA por música, e a seguir alargar a música
música e ir fazer breakdance para o meio das pessoas. Ou seja, presente estava. Se me perguntaste se estava presente habitualmente quando eu ia jogar basquete, não, honestamente não. Tinhas o pessoal a ouvir hip-hop, tinhas pessoal... Imagina, a forma de ser, de estar, o swag, etc., estava presente. Lá, não tenho muitas recordações de ver tudo quanto são os segmentos culturais, os vários pontos, exatamente, relacionados com o hip-hop em conjunto, habitualmente, pelo menos. Eu estou a dizer, havia um sítio em Carnaxide onde a malta se juntava muito ao fim de semana, lá está, sentia-se o basquete estava presente, a malta levava música e havia malta que nem estava a jogar, que estava ali só mesmo a passar a tarde a curtir, e havia muita cena do grafite lá nesse playground que era fixe. Mas sim, acho que foi tipo, aí esse playground foi, pelo menos cá, para mim foi a realidade mais próxima que eu tive da cultura toda a viver como um todo e não em partes separadas. Não sei se no Porto, tu há pouco falaste que no Vasco da Gama, nas Camélias, conheceste... Sim, nas Camélias respirava-se isso. Já se respirava isso na altura. Na altura, sei lá, estou a falar de 94, talvez, 93, 94, 95. Tinhas b-boys que não estavam a jogar e estavam a dançar ao lado. E aquele playground estava todo pintado. Não estava pintado a spray, estava pintado a trincha. Sim. Mas era... tinha o feeling, e tinha o feeling de um playground americano, de Nova York. E o pessoal ouvia música, tinhas rádios a tocar rap, e o pessoal partilhava música e rimas. Então já se sentia isso. A minha ligação ao hip-hop, à cultura hip-hop, vem muito por culpa do basquete. Ok. E por aquele espaço específico, onde era tipo o vosso ponto de encontro? Nem tanto por aí. Aí era um ponto de encontro em que tu ias encontrando outras pessoas que tinham o mesmo interesse, mas principalmente porque a cultura afro-americana era-nos apresentada quase nos espaços em que o basquete era transmitido. Eu lembro-me da primeira vez que vi o Jump Around, House of Pain. Sim. Foi completamente marcante, o videoclipe. Eu estava a vê-lo e foi no intervalo de um jogo, não sei, Chicago Bulls, New York Knicks. Tu ainda és dos Knicks ou já desististe? Não, ainda sou. Continuo ainda vou esperar mais uma década, não vou desistir. Estou a melhorar as coisas. Estão a melhorar? Estão a melhorar. Muito devagarinho. Mas lembro-me disso acontecer e estarem completamente entrelaçadas. É a mesma cultura, é cultura. Essa cultura afro-americana chegava-nos assim. Não precisas de estar a beber tudo ao mesmo tempo para ires vivendo na realidade. Porque de repente estás com os teus amigos e eles estão a ouvir hip-hop e de repente vais não sei onde e há a cena ao evento breakdance e skate e não sei o que, tu ficas tipo... Ou seja, tu só estás ligado à modalidade, ou pelo menos foi assim que eu senti, acabas de estar muito mais exposto. E vais conhecendo as pessoas. Bebes essa cultura urbana toda. É uma cultura urbana que está completamente... Curiosamente, sem saberes que aquilo é uma cultura urbana, tu fazes parte de uma cena que gostas, ponto. E de repente estás habituado a ir para a escola e vês malta vestida de uma determinada forma ali, está de outra e tu tentas perceber, gosto disto, não gosto disto e não sei o quê. De repente há malta a ouvir cenas revivalistas ou música dessa, não sei o quê, e ali estás a ouvir hip-hop. E depois percebes não só estás a ouvir hip-hop, como estás a ouvir o significado do que aqueles gajos estão a dizer. E está a ser comentado. E depois já há críticas à sociedade. Então, isto tudo acaba por ser tipo... Já não vês uma pintura. É a mesma coisa do que tags. Aquilo, a malta vai para ali riscar aquilo. Não, mano. Há uma cultura por trás daquilo. E tu acabas por ter uma... acabas por ser levado por esta cultura sem estar necessariamente... À procura que isso aconteça. Exatamente. Sim. E a mim também foi muito por causa da cena do basquete, não é? Porque acabas por te dar um bocadinho... Lá está, não interessa se tu eras o Betinho, se eras o gajo do bairro, se eras o... Não interessa, meu. E a cena fixe é que o que nos unia ali era uma bola e um cesto. E é giro que tu estás a falar isso, porque, por exemplo, os espaços que tu foste criando e que foste tendo... pelo tipo de música que iam passando e por toda a envolvência que falaste também, né? Acabou por se tornar, por exemplo, o ponto de encontro da malta do basquete em Lisboa.
a malta do basquete, não que a malta do basquete saia muito, porque são todos altamente profissionais, mas... Como tu, grandes atletas, Mas- nunca na vida. mas acabou por se tornar os teus espaços, lá está, a malta do basquete identifica-se e sem procurar ou sem forçar, acabou por acontecer isso. Pá, sim, isso também Naturalmente, passa um né? bocadinho, passa pela estética musical, sem dúvida, mas também acho que passa um bocadinho pela postura daquilo que eram as nossas festas e daquilo que são os nossos espaços, que é, mais uma vez digo isto, eu acho que não é justo assumirmos que a quem sai à noite ou a quem faz a porta das discotecas e dos bares não tem em nenhum ponto um quê de discriminação. Se assim fosse, eram portas abertas, ponto final. Ou seja, é por isto que há ambiências diferentes, ambientes diferentes e as pessoas se identificam mais ou menos com determinados espaços, determinadas festas. Eu sempre procurei que nos nossos espaços houvesse aquela ideia de aqui não é quem é VIP, é quem se enquadra, é quem faz sentido, é quem... E na realidade depois também a malta do basquete sentia-se bem. E eu lembro perfeitamente, por exemplo, no Rádio Hotel, de ver se calhar o pessoal mais betinho de ver 6 gajos de 1,90m a 2,02 m entrarem para ali adentro e ficar tipo, o que é isto? Mas ao mesmo tempo aquilo era fixe, toda a gente estava num bom ambiente e ninguém estranhava. E a ideia deste tipo de postura também acho que fez com que a malta do basquete, e como tu sabes, o primeiro suite que houve foi no BBC. Na altura era provavelmente uma das casas mais betinhas de Lisboa. E de repente aquela esplanada virar uma cena de hip-hop... E havia malta às vezes no vídeo, a malta que estava lá dentro, tipo que é isto? Olhasse no meu aquário. Lá fora, mas, tipo, E estamos a falar de uma altura, essa altura, o hip-hop ainda não era transversal. Pois o hip-hop não era moda, o hip-hop não era... e de repente ainda ali uns gajos... visto quase, e até há um ponto que eu quero ver aqui convosco mais à frente, mas era quase visto como... Era quase a música dos criminosos, ou a música da chungaria, não era... Tu não conseguias quase associar uma festa de hip-hop, do modo geral as pessoas pensavam, aquilo vai ser mal frequentado, de certeza. Certo. E isso mudou, sei lá, hoje em dia... Era um trabalho que precisava de ser feito. Era muito importante conseguir quebrar estereotipos e não... Aquilo que tu estás a dizer, os donos das casas era quase, não quero aqui essa música porque me traz para aqui mau ambiente, porque essa música é dos bairros, é do gueto, é não sei o quê. É compreensível, por um lado, que pensassem assim, porque se calhar todos os exemplos que tinham visto não seriam bons exemplos para aquilo que eles queriam para a casa deles. Mas, na realidade, aquilo que nós lutámos foi por uma estética musical ou as pessoas não devem ser etiquetadas, não devem ser catalogadas. E, na realidade, e tu estiveste lá várias vezes, tu quando ias ao Suite, ou quando ias ao Suite, ias às festas do Galão, das R&B Sessions, como outras festas que foram feitas, tu vias ali toda a gente de todos os quadrantes, e toda a gente em festa e toda a gente a dar-se bem. E é muito engraçado que hoje em dia, se calhar é fixe pegar no telefone e ligar-lhe a ele, porque ele é rapper e pinta e faz e não sei o quê. Como é fixe ligar ao Sam, como é fixe... Na altura não era fixe, não era cool, não era uma cena, mas o valor estava lá, o talento estava lá, só não era reconhecido. Okay? E foi por isso que também o boom que houve em relação ao hip-hop se deve muito pelo hip-hop ter sido generalizado. Já passou muito mais a hip-hop do que a hip-hop. Mas tudo o que é adjacente ao hip-hop também acabou por ser a forma de estar, o vestir, o swag, o falar, a dança, as pinturas. Na realidade, hoje em dia paga-se balúrdios para que se faça um grafite como deve ser, ou uma peça de arte urbana, ou seja o que for, que na altura era um bocado, é um gajo que fazia umas coisas com umas tintas. Então esse reconhecimento também acabou por quebrar essas barreiras. E nós aquilo que fizemos na altura em Lisboa foi mostrar que havia lugar a muito mais uma pista de dança do que só música eletrónica ou música comercial revivalista. E foi fixe que esse quebrar de mentalidades tenha sido numa das casas mais betinhas de Lisboa. E acabou por ser um início de um caminho que tu sabes e que hoje em dia eu não conheço muitos clubes em Portugal, em Lisboa provavelmente não conheço nenhum, que não tenha aberto as portas ao hip-hop.
Sim, pois, eu também não conheço. Mas tu há pouco falaste de uma coisa, que era o swag, a forma de vestir. Há uma altura que chega à NBA um jogador que muitos dizem que acabou também por mudar a forma como o mundo olhava para este estilo, o Allen Iverson. O Iverson chega com tatuagens, com tranças, com brincos, com roupas largas, e aqui podemos dizer isto à vontade, o André já sabe, está ali a olhar para mim, já sabe, ele estava-se a cagar para aquilo que... Ele vai cortar isto. Não vai. E ele fazia o que queria, como queria, e era a atitude dele. E isso começou a ser fixe, tipo, toda a gente à volta começou a ver, espera aí, isto é a cena, este gajo, tanto que mais tarde a NBA, até para controlar um pouco as coisas, até cria um dress code que obrigava os jogadores a usarem um certo tipo de roupa quando iam para os jogos, etc., quando apareciam em público, mas o Iverson é considerado por muitos um ícone da cultura por causa disso. Por ter marcado concordas com isso? Essa diferença. Concordo porque assisti a isso acontecer e sei lá, na altura comprava Hoops, a Slam. A Hoops também havia uma Ele Hoops. tem umas quantas capas da Slam E que são tipo icónicas. Tem umas quantas icónicas, então aí tu começavas a ver que se estava a transformar, mas nessa altura não era muito surpreendente para mim porque eu já tinha passado por isso nas ruas do Porto, quando éramos 5, 3, 4, 5, 6, 7 gajos que se vestiam assim e que tinhas a sociedade toda a olhar para ti, porque entravas no autocarro assim, quem é este gajo? Sim. E sei lá, se calhar eu ia jogar e o pessoal olhava para mim de uma maneira diferente, porque eu já me vestia assim, eles não. Então quando isso aconteceu, para mim pareceu-me foi quase a ordem natural das coisas. Foi tipo, a partir daí sentiste, agora já vão olhar para mim de maneira diferente. Não só isso, mas também uma coisa que costuma acontecer é quando e normalmente acontece na adolescência, é uma coisa um bocado imatura, que é quando tu achas que uma coisa é tua e depois quando começas a vê-la disseminar-se e começas a ficar revoltado. Então isto agora é de toda a gente, então isto não é só meu. E aconteceu isso ao hip-hop, mundialmente. Não é? De repente é uma cultura em que está em todos os clubes, está em todo o que ele estava a dizer. Toda a gente curte, toda a gente conhece, e ainda bem, porque é uma linguagem universal, sim, e ainda estamos valiosíssima de expressão artística. E não estamos a falar de um jogador qualquer, estamos a falar de um jogador que foi uma das maiores estrelas da história do jogo. Sim, ou seja, ele mudou aí muita coisa, não só do jogo, mas da cultura toda. Exatamente. Há outro momento que eu não sei se vocês se recordam, que eu acho que coincide mais ou menos também com esta era do Iverson na NBA, que eram umas mixtapes que havia da And One, que eram as And One mixtapes, que a malta tinha em cassete, em VHS, e andávamos todos a emprestar aos amigos. Pá, que era muito essa cena, era tipo, tudo a fazer os truques. Malta na rua a curtir, bem, a gozar com os adversários, basicamente. Mas há quem diga também, e aliás o criador da And One é visto como um dos maiores criativos do mundo. E trabalha muito com os jogadores da NBA, é o Set Free, acho eu. Ele trabalha muito com o Carmelo Anthony, fez campanhas para Adidas, para outras marcas enormes. Desde então, e ele foi ele que criou esta cena da And One. E eu acho que também ajudou muito a desmistificar essa cena, porque de repente vias, era a malta com os calções gigantes e essas roupas gigantes, eu acho e era normal essa cena, tornou-se normal. Foi um pesadelo para os treinadores, porque os jogadores começaram a querer fazer aqueles truques em jogo, então isso aí foi mesmo... Sim. A malta ia para os treinos e queria avacalhar, tipo... Nós estávamos a falar em off aqui com o André, da ideia de jogar nos playgrounds. Tu tinhas muitos jogadores de playground que eram de topo, mas depois os metias num sistema de 5 jogadores e não conseguiam jogar. Sim. Final. E eu gostava de pegar numa coisa aqui que ele disse e muito bem, que deu aqui um bocadinho o braço a torcer, mas que foi uma das maiores dificuldades que eu senti, por exemplo, era a quebra de 2 estereotipos. Era o estereotipo de, lá está, como estamos a dizer, de quem olhava de lado para o pessoal do hip-hop e que se vestia assim, não sei o quê, mas a partir do momento que começava a haver essa aceitação, o pessoal do hip-hop já não curtia, do tipo, era quase como se estivesse a usar uma cena que não é tua, estás a ver? Sim. Então havia esta quebra, esta quebra foi, houve ali uns anos valentes, depois isso passou, graças a Deus, e era o que eu estava a dizer, também tinha a ver muito com uma imaturidade,
de várias pessoas ligadas a vários quadrantes da cena hip-hop que, ao mesmo tempo que queriam a aceitação daquilo que eles gostavam, não queriam que roubassem quase a cena, né? fosse quase roubado. Então isso ainda dificultava mais aqui o crescimento do próprio movimento em si. Estás a ver? Que é engraçado tu. Ou seja, o movimento queria crescer, mas ao mesmo tempo não perder controlado. aquilo. Exato, o crescimento controlado. É quase a cena do isto tem regras. Estás a ver? Sim. Isto não é assim. E dizer na cara, mas tu não és do hip hop. Estás a ver? Tu não entendes o hip hop. Tu não. Estás a ver? E é giro porque não é justo pedir a alguém que não conhece o hip hop, seja a música, seja qualquer dos quadrantes, e que se começa a interessar e começa a gostar e começa a querer partilhar, que entenda o hip hop quem o vive de raiz. Isto não era justo. Então, na realidade, foi quebrado 2 estereotipos, até do pessoal do hip hop, e fazer com que convergisse naquilo que é. Na realidade, o hip hop não é de ninguém. E na realidade, como nenhum estilo musical é, e na realidade, quanto mais portas o hip hop abrisse, melhor era para todos, e melhor foi para todos, na realidade. E é giro ele ter referido isso. Essa ligação até tem vindo a ficar cada vez mais forte, se quisermos ver assim. Jay-Z, de repente, foi co-owner dos Nets. O Drake é tipo, não tem um cargo oficial, é tipo embaixador dos Raptors. Muitas vezes é tipo o 6º jogador, está ali na linha lateral a picar-se. Eu acho que ele é mais treinador que o treinador. Ou mais hooligan, às vezes é quase hooligan também. E tens o inverso, tens o Lillard, que é rapper. O Lillard tem jogadores, tem o Shaquille O'Neal lançou um álbum para aí em 92, ou uma cena assim que era. Eu tenho esse disco. Mas não era assim. Eu tenho grande um deles, coisa. ele lançou mais do que um. Não é grande eu acho que ele lançou mais do que um. O primeiro álbum. E tens, por exemplo, não sei se já viram este ano o equipamento, o City Edition dos Nets, que tem aquelas ilustrações alusivas à cena do Notorious B.I.G. e o próprio campo, eles têm o campo já a ilustração do campo City Edition também tem uns pormenores muito fixe alusivos ao B.I.G. Ou seja, parece que acho que já é tipo, neste momento é inseparável a cena, lá está. Basquete e faz parte, está mesmo dentro da... Em Nova Iorque, especialmente. Sim. A cidade respira isso. Noutras cidades também. Uma das memórias mais fixes, não é a primeira, mas uma das memórias mais fixes que tenho de basquete na minha vida é estar num playground em West 4th Street, em Nova Iorque, num campo de férias, na altura organizado pelo meu pai. Eu tinha devia ter 8 anos, 9 anos, não lembro bem. E a equipa do União de Santarém, feminina, tinha sido campeã nacional, pai de júniores na altura, e o clube ofereceu como prémio essa ida aos Estados Unidos, a esse campo. E a Tisha era a base dessa equipa, já jogava nas horas. Lembro-me muito bem, nesse campo, de repente estamos a chegar, imensa gente à volta do campo a ver a malta a jogar. A jogar-se tipo a sério, tipo, o pessoal a vibrar, parecia que estava a ver um jogo da NBA. E estava o Anthony Mason a jogar lá dentro, que era tipo gigante, o gajo era uma besta. E lembro-me muito bem... Era porteiro de discoteca. Esquece, mas ele tinha uns ombros que não acabavam. E na altura até o meu pai foi fazer não sei o quê e até disse à Tisha, tipo, olha, fiquei com o Miguel, não sei o quê. E lembro-me bem, a Tisha na altura, eu estava longe de imaginar que ia ser a jogadora que foi, mas na altura era tipo a melhor jogadora que estava ali no campo. E então de repente eu, bué da puto, com a melhor jogadora do campo, tipo a ver aquilo, eu estava tipo a curtir mesmo a cena, e é uma memória que eu tenho mesmo. Consegues ver essa ligação da cidade nos documentários do Bobito Garcia, que é um digger e um impulsionador do hip hop nova-iorquino, que é um jogador de street. E os documentários dele, acho que é o Do It in the Park, Doing It in the Park. E tem mais, que relatam mesmo a cena de rua nova-iorquina. E na realidade, essa conjugação faz todo o sentido. A cena do hip-hop vem da cena da rua, quer seja a cena da música, da dança, seja o que for, do grafite e afins.
Eu acredito que a maior parte dos jogadores que passou pela NBA há de vir de um bairro, há de vir. Então, cresceram com isso. Com ou seja, isso, sim. mesmo hoje em dia, acho que não faz sentido chegar ao topo da pirâmide e essa cultura não estar cada vez mais enraizada. Ainda mais quando essa cultura se comercializou. Pois, a cena é essa, é que agora, lá está, foi aceito e muitos dizem que o Iverson abriu essa porta de tornar essa aceitação possível quando não era, quando era visto, era mal visto quase, e ele chegou, impôs a cena dele e lá está, e agora é cool ser assim, é fixe ser assim, e acima de tudo é aceito ser assim, e então a malta acho que está a viver muito mais do que antes era quase permitido, se puder dizer assim, não é? Há pouco falávamos, por exemplo, tu falaste na questão de no Porto, outros rappers também estarem a jogar. Há muita malta aí da música que jogou basquete. Lembro-me, o Bob the Ray Chance, que não passava a bola a ninguém. O Dimar, sim. O Lancelot. O Bob não passava a bola a ninguém. O Bob não passava a bola a ninguém. É verdade. O Mundo Segundo joga. Vocês em dilema são 5, vocês podiam fazer 5 inicial. Sim. O Mundo joga. Aliás, o Mundo joga basquete e futebol e tudo, que eu vou ver nas redes sociais e ele joga nos torneios. Nós nestes anos de estrada temos histórias incríveis. O Daddy ou Pop, desculpa interromper. Sim, o Daddy Pop, claro. De chegarmos ao soundcheck, estar atrasado, como sempre, e perguntarmos ao promotor onde é que era o playground mais próximo e irmos jogar. Já nos chegaram a abrir pavilhões de escolas para estarmos a jogar. Brutal. Assim, muitas histórias. A tua pergunta, lá está, é diferencial quantos foram jogadores, mas jogar, eu acho que quase todos acabaram por ter uma ligação ao jogo. Os Mundo Complexo, todos eles jogavam, por exemplo. O Quano vai contar, no dia em que ele se sentar aqui, vai contar a última vez. Estavas lá nesse dia em Algés, que ele marcou tipo 2 cestos. Não estava, não foi. Houve 2 jogos que foi ele que marcou o lançamento final. Ele faz sempre questão de ir buscar. Quando se fala dele a jogar, ele vai sempre buscar essa... Olha, o Tony, por exemplo, era um dos gajos que no playground era lixado, estás a ver? E que depois ia ao Estoril tentar ficar e nunca ficava. Eram jogadores diferentes, estás a ver? Okay. Por isso é que eu acho que deve haver muito pouca malta que não tenha... Eu acho que o Nel Assassin eu acho que já ouvia jogar também. O Nelson, jogava os irmãos todos. Jogou no Oeiras, acho eu. Não foi no ADEL? Eu acho que sim. Não sei, nós jogávamos juntos na secundária. Eu acho que ele jogou lá também. Não sei se chegou a jogar na ADEL. Eu sei que da malta assim, nas novas gerações, acho que o Prof Jam também jogou no Benfica, o Slow J já o ouvi em algumas entrevistas. Sim, também já falei com ele sobre jogar. O Michael Knight também tem ideia que joga, gosta de jogar. Exatamente. No Porto também tens mais pessoal, tens o Martínez, que é um dos fundadores da Matarroa, que é assim mesmo old school, que é treinador do Guinfões, e jogou no Guinfões anos e anos. Ele não teve um grupo há muitos anos. Sim, os Matuzu. Matuzu, exatamente. Ele foi, eu acho que ele estava nesse campo em Nova Iorque comigo. Se calhar, provavelmente, o Werner também joga, ainda joga, acho eu. Tens mesmo muito pessoal que... A ligação é óbvio. Jogou alguma vez, mesmo que não tenha jogado continuadamente, jogou. Olha, como a malta que vê e que ouve este podcast é muito malta do basquete, de jogadores, vou-vos pedir aqui, vou-vos lançar um desafio de rapidamente... Escrever-te enquanto jogador. Não. Isto é fácil. Há uma bola e era do Miguel. Já te convidei para me queimar. Não era isto. Não te convidei para me queimar. Não, é dar à malta, imagina, toda a gente gosta, eu pelo menos fazia isso, de ouvir música antes do jogo, dá-te aquela pica, ou às vezes acalma-te, ou sei lá, a malta também reage à música de maneiras diferentes. Vou-vos pedir, assim, rapidamente, 5 sons, ou 3 sons, que aconselhem à malta para dar aquela picazinha assim antes. Eu posso dizer, enquanto pensam, eu posso dizer 3 que faziam parte da minha playlist. Eu ia mudando, mas havia 3 que estavam lá sempre presentes. E esse era esse eu acabava esse sonho, apetecia-me ir para dentro de campo matar gente, que era o Hit 'Em Up do Tupac. Depois havia o... Mas meu pai vai com a coisa de DMX também. Não, havia muito... Ele só queria... o NBCioso, ouvia esse som antes dos jogos. E havia um que é do primeiro álbum do Kanye West, que é o Two Words, que é com Kanye West com Mos Def e Freeway.
Pá, e esses três faziam sempre parte da playlist. Depois o resto ia variando, metia um, metia outro, mas estes três estavam assim sempre presentes. Pá, e vocês podem dar aí três sugestões. Não acho que seja fácil, até porque na realidade também acaba por ser o gosto de cada um. Claro, mas acho que é fixe também a malta, sei lá. Olha, depois a malta vai ouvir e vai pensar, eu esse cara, consigo isto até vai. dizer assim músicas óbvias desse período, pá, músicas mesmo comerciais, mas que eram músicas que tu ouvias quando ias aos 3x3 de street e estavam a passar continuamente. Era o Jump Around era Jump Around e Pop Array exatamente. E Cypress Hill e era o combustível. Estavas uma tarde inteira a ouvir aquilo e a jogar ao som dessas músicas. Eu tinha malta... Pá, estamos a falar de uns 90 e tal. Eu tive colegas de equipa, malta, sei lá, até mais velha que eu, que a cena deles era, pá, iam buscar tipo 2 ou 3 sons do Space Jam, meu. Não era o I Believe I Can Fly, que senão adormeciam antes do jogo, mas havia outros, tipo, que a malta ia buscar da banda sonora do Space Jam que dava... Olha, vou dizer uma coisa, que se calhar pode ajudar mais do que os 5 temas. Eu quando treino, mais virado para o ginásio, a cena fixe do Spotify é que na realidade tu já tens playlists pré-feitas. Sim. E há uma playlist de sons de hip-hop dos anos 90 que é qualquer coisa, ok? Desde Mos Def, estavas a dizer, a Gangstar, tens tudo lá e sons que eu que gosto de hip-hop e conheço hip-hop, então dos anos 90 ainda mais, já nem me lembrava, estás a ver? E é giro que há vários clássicos que nós tocávamos na altura que se deixaram de ouvir e que mexem contigo. E é giro que a estética musical da altura era muito mais... a nível de beat era muito mais básica do que hoje em dia. Mas tinha um grande flow, tinha um grande groove, estás a ver? Por isso a minha sugestão é que vão ao Spotify e descobrir essa playlist. Eu acho que siga essa playlist, tipo hip-hop 90s, assim qualquer coisa. É qualquer coisa. Pá, tens cenas mais conhecidas, tipo Still Dre ou whatever, mas tens sons de Jay-Z que tenho a certeza que nunca ouviram, e a cena fixe é que bebes muito daquilo que se calhar não é as bases, mas algumas das bases do que é o hip-hop hoje em dia. E a mim, aquilo que estavas a dizer, deixar-te pumped up ou hype ou não sei o quê, pá, porque a energia daqueles beats é completamente diferente. Que eu podia estar a dizer hoje para ires ouvir whatever, o Travis Scott, ou ires ouvir... pá, há grandes sons a sair hoje em dia, mas grandes sons a sério. Sendo que hoje em dia a maior parte do que se faz hip-hop se calhar é muito mais trap do que boom bap e afins. Mas aquela playlist vale mesmo a pena porque a estética que está ali não é habitual. Habitualmente as pessoas não ouvem de certeza. Eu falei dessas party tracks, não é, que estavam sempre a dar durante esses 3x3 e nos campeonatos, mas tenho que reconhecer que eu ouvia isso, mas secretamente estava com os meus fones, com o Walkman, a ouvir o 36 Chambers do Tang em loop. Então acho que era o meu combustível. A tua sugestão é o Wu-Tang. Ok, 5 temas não deram, fugiram ao desafio. É difícil. Pá, o próximo é dar... pouco. O próximo é dar... todos os jogadores que vocês se lembram, e isto é giro, eu gosto de perguntar isto porque vocês viram se calhar mais basquete português numa década completamente diferente de quem esteve aqui sentado há 2 semanas, e é giro ver quem é que eram as referências para vocês, comparado com outra malta. Quem é que é para vocês o melhor 5, fazendo um 5 de jogadores que vocês viram a jogar ao vivo cá em Portugal, americanos, portugueses, quem é o teu melhor 5? Isso é muito mas difícil. Era fixe ter dado essas dicas antes de um gajo ir para aqui. Não, mas é fixe, era para não vir 10 segundos. Para não vires com a cena não, lembro-me do... Olha, se calhar... Por exemplo, tu falaste em jogos Porto-Benfica na década de 90. Só aí fazes tipo... Não, e se calhar posso fazer uma equipa das duas. É isso, é só mesmo daí, sendo portista, só daí tenho que reconhecer que o Carlos Lisboa é provavelmente o melhor jogador de sempre, português de sempre. Mas dessas rivalidades havia aí pessoal, sei lá, o Fernando Sá, do Porto, o Rui Santos, o Pedro Miguel, não é? Também. Sim. Que é do Porto da origem, não é? Sim, que é do Vasco da Gama. Sim. Vão faltar postos porque
porque os postos eram americanos. Não é? Sim, Tens o Marçal, que Mike depois já vem também. mais tarde. Há muita gente que diz que aquele 5 inicial do Benfica é tipo... não há volta a dar. Quer dizer. Sim, era uma equipa em que ganharam 7 ou 8 campeonatos seguidos. Não sei lá, eu não quero ser injusto, primeiro, porque tenho um carinho muito grande, como tu sabes, além de como tenho por ti. Tenho como o Carlão, o Carlos Andrade, tem esta geração acabou por nos dar também grandes jogadores, o João Santos, o Sérgio, etc. O Miguel Miranda, do Porto Atiradores, o Marçal, etc. Acho que tivemos muitos bons valores. Mas lá está, eu cresci a ver aquele 5 de Benfica a jogar, quer dizer, é incontornável eu não falar do Jean-Jacques, não dá de não falar do Lisboa, não falar do Henrique Vieira, não falar do Mike Plowden, não dá, percebes, na minha cabeça, e depois, curiosamente, foi aquele 5 que me ligou ao basquete, foi aquele 5 que me ligou à modalidade, foi aquele 5 que eu queria ver jogar, é verdade. E a 5 e o meu 5 também, exatamente, que é o Júlio Matos, o Fernando Sá, o Rui Santos, o Seixas, se calhar antes de vir para cá ainda. Sim. O Rui Santos, sim, era o base, era atirador também. O Wayne Engelstad, e foi na altura do meu pai, o Wayne Engelstad, depois mais tarde o Jared Miller, que era uma máquina também. Era muito bom. Depois há outra geração também que vem a seguir também, o pessoal do Porto, que é o Marçal, o Cunha, o Rui Mota, tens muito pessoal. Há um jogador que eu tenho. O Sérgio também vem do Porto, não é? O Sérgio é da formação de Maria Pia. Há uma escola de formação em Lisboa que deu 3 dos melhores jogadores portugueses e a nível de carreira internacional das 3 melhores carreiras internacionais, que é o João Santos, o Andrade e o Sérgio Ramos, que são formados no Maria Pia. Depois o Sérgio ainda foi para os Estrelas da Avenida e depois dos Estrelas é que foi para o Benfica. Ok. Mas o Sérgio chegou a jogar no Porto? Não. Saiu para Espanha? O Sérgio Ramos foi para a Itália, depois Espanha, depois regressou para o Benfica. Mas há pouco falávamos, e até aqui comparando um pouco com o Iverson, há um jogador que foi o jogador mais espetacular que eu vi a jogar em Portugal eu teria que tirar, se calhar, por exemplo, o Pedro Miguel desse 5, que para mim é o melhor base português de sempre e foi aquele base que eu adorei ver jogar e era a minha grande referência a partir do momento em que percebi que se fosse jogador ia ser base, que era o Razul na PT, quando criaram a Portugal Telecom. Era incrível. E o Razul era tipo o Iverson cá, chegou com o swag dele, com o estilo de jogo dele, com a cena dele. E era um jogador, incrível, meu. E a PT era uma equipa incrível. Eu cheguei a jogar uma Final Four de Júniors contra a PT. Que era a malta que jogava nos séniores. Benfica e Salesianos e Guinfões. Que devia ser essa malta, era o Andrade, era o João Santos, que era a malta que fazia séniores e depois jogava. Exatamente, foi contra eles. Essa equipa era uma equipa incrível também, já de formação. Sim. Depois os séniores eram muito bons. Estamos quase a terminar. Também não vos disse nada antes, tenho que pensar agora, mas tem que se sentar vocês numa mesa com mais 3 pessoas para falar de basquete. Quem é que escolhiam para falar de basquete? Tem que ser 3, porque é por causa das regras agora de Covid, só podem estar 4 pessoas à mesa, por isso é que se não fazíamos uma mesa com 12. Há uma pessoa que para mim é indiscutível e já tive o prazer e o privilégio de o fazer várias vezes em Portugal, em fora de Portugal, e que me deu algumas das memórias mais queridas que eu tenho desta modalidade, que é o teu pai. Eu também escolhi o meu pai. Carlos Lisboa, não te escolhi a ti, mas o teu pai... Eu também não te escolhi a ti, mas também já estava com ele. O teu pai é de certeza absoluta. Há outro senhor que... Não tem que ser necessariamente português, pode ser... Era o que eu ia dizer. Há outro senhor que provavelmente estaria nessa mesa, que dá pelo nome de Michael Jordan e que de certeza absoluta que me dava muito prazer de falar de basquete com ele. Tu já pudeste falar com ele e não, só lhe disse boa noite, não pude falar muito mais. Uma terceira pessoa... não é fácil, conhecendo várias pessoas ligadas ao meio e gostando de várias pessoas, não é fácil escolher uma. Por isso, vou deixar o título do Reachable para o teu pai. Unreachable, gostava muito, ainda bem mais que tu não disseste se
seriam vivas ou mortas, ou eu podia escolher, eu escolheria o Kobe. O Kobe. Certo. Mas ele já não ia poder jantar contigo. Mas não foi isso que tu disseste. Quem é que escolhias? Ok, está bem. Não foi isso que tu disseste. Está bem, Na realidade, acho então que... tramaste-me bem, foi aqui uma boa... Eu já joguei esse jogo noutras cenas. Se eu me pudesse sentar à mesa, seja agora, seja daqui a 200 anos, para ter esse jantar, acho que era fixe. Não podendo, pronto, podia escolher o LeBron, que era o que tu estavas a achar que eu escolhesse. Epá, eu estava só a ver onde é que ias encaixar o LeBron nessa mesa. Mas pronto, se for que esta gente porque nós... há bocado falar, eu meti-me contigo a perguntar se ainda eras dos Knicks, o Kamala é LeBrónico. É tipo, onde o LeBron vai, o Kamala vai, por isso eu estava à espera que ele eu não sei o que é que ele quer dizer com isto. Se a questão for se eu gosto do LeBron enquanto jogador, enquanto atleta, e há uma coisa que me identifico bastante, que é esta ideia que o Miguel transporta para esta entrevista e em tudo aquilo que ele comenta, que é seja o que for que o LeBron faz, não é bom o suficiente. Isso é fixe. Quer dizer que ele tem que se... Dizes tu agora, Ion. Que ele tem que se provar constantemente. E vou dar outro exemplo de um jogador que não é de basquete, mas que eu tinha este sentimento. Eu não gostava especialmente do Cristiano Ronaldo. Achava um boneco, achava que aquilo não era tudo muito agir. E chegou a um ponto em que eu virei mesmo fã do Cristiano Ronaldo. Não só porque percebi que para ele ser o jogador que é preciso uma dedicação brutal. Ele é um atleta muito, muito, muito acima da média. A drive que ele tem não é fácil qualquer um ter. E curiosamente eu comecei a gostar ainda mais dele quando ele foi para a Espanha. Porque em Espanha os portugueses são sempre vistos um bocadinho como, para os espanhóis, como inferiores. É a segunda divisão deles. E de repente ver um português a mandar naquela liga, a mandar no mundo do futebol, e todos os anos marcasse ele 60 golos, 70, 300 ou 20, nunca era suficiente, fez com que eu me ligasse ao Cristiano Ronaldo enquanto atleta. O LeBron é um bocadinho isto. Primeiro, porque ninguém o quer pôr na discussão de GOAT. E quanto a mim, muito bem, para mim GOAT há um e chama-se Michael Jordan. Segundo, porque há um carinho muito grande também pelo Kobe e por quem gosta muito do Kobe não querer também que o LeBron seja posto nessa discussão. Mas há uma coisa fixe em relação ao LeBron, que é, e que eu gosto, ver um gajo com 35 anos entrar na 18ª temporada, o jogador que ele não está no banco, não joga uns minutos, ele é a figura da liga e é de longe, não é de longe, mas é o melhor jogador, é considerado o melhor jogador da liga, embora não tenha ganho o MVP. Para mim é um exemplo, porque aquilo não está ao alcance de qualquer um. E essa drive a mim é algo que eu me ligo e que esta última época dele, para mim se não é a melhor, está entre as 3 melhores épocas dele e ele não está aí para novo, não é? Ele vai fazendo, ele vai fazendo anos. Ainda se vai aguentar mais uns quantos anos, claro que sim. Nível, mas há sempre argumentos, porque claro é de choke e depois nos momentos não sei o quê, não sei o que mais. E a cena fixe é saberes que, independentemente do que ele faça, não é bom o suficiente. E isso é uma cena fixe enquanto... Tu perguntavas há pouco o que é que às vezes nós retiramos do basquete para a vida real. Isso é um exemplo que eu tiro para a minha vida real. Saber que, independentemente daquilo que tu faças, a malta pode estar próprios agora, mas se calhar tens muito mais gente a querer ter hate do que love, ok? E a cena fixe, tu saberes que faças o que fizeres, no dia a seguir vais ter que te provar, é uma drive fixe para qualquer pessoa que entenda que o trabalho nunca está feito. Isso é fixe. Mas mesmo assim, não foi suficientemente bom para se sentar à mesa contigo. Estou a brincar. Eu gosto, tu tens essa cena que eu não gosto dele, mas eu gosto. Quem é que são as 3 pessoas para falar de basquete? O teu pai acho que é incontornável para quem ouviu comentários. Cresceu a ouvir comentários. Não dá para estar a copiar. Acho que posso-me sentar na vossa mesa. Se calhar posso-me sentar na vossa mesa. Se ele agora não disser... Fazemos isto para agosto e sentamos, já podemos estar mais. Mas eu nunca tive a oportunidade. Se ele não disser o Jordan, já estás a ver agora quem é que está no patamar acima de quem, não é? Conta fácil. Pós Unreachable, não foi que ele chamou. Eu acho, e porque hoje é o dia de basquetebol, de criação de basquetebol. Sim. Eu acho que era incrível falar com hoje, enquanto estamos a gravar, quando for publicado já não. Com o Naismith. Sim. Era perceber como é que ele pensou nisto. Como é que ele pensou nisto. Acho que era incrível. E se na altura estava a ver que isto ia tornar uma cena tão grande. Acho que seria muito interessante. Se tivesse que escolher um jogador, eu acho que vou ter que escolher o Jordan. Ok, então ficou o melhor Jordan.
Também quem o viu jogar Pá, mas percebe que eu ele é o só melhor para- jogador de sempre. Não, claro. Eu só para desempatar não convidava o Jordan e convidava só o meu pai, pronto. E assim já tinha Pá, três mas votos. eu não sei se temos tempo, mas deixa-me contar uma Temos mini tempo, história. temos o tempo que quiseres. Pronto, então manda. Alguém se tem Uber Eats? Não. Uma história com o teu pai, só para as pessoas entenderem. Quem é o teu pai enquanto personagem do basquete, ok? O teu pai, se calhar cá, é conhecido como o gajo dos comentários, o comentador. Lembro de ver, o Barroca, então não era o que fazia, qualquer gajo sabe disto. Há muito pouca gente que se calhar sabe que o teu pai dentro da NBA às vezes é tratado como coaching legend. Há muito pouca gente dentro que não percebe basquete, mesmo quem percebe, que não tem noção da importância que o teu pai tem dentro da estrutura da NBA hoje em dia. E eu vou contar uma história só para as pessoas perceberem o que é a ligação do teu pai com a modalidade e em específico, neste caso, com a NBA. Um dos meus irmãos fazia anos e os Lakers vinham jogar a Barcelona. O Miguel não gosta que eu conte esta história porque o Miguel não foi. Eu não fui. Mas eu conto na mesma. E então o meu irmão fazia anos e eu estava desesperado a tentar arranjar 2 bilhetes para o levar a ver os Lakers a Barcelona. E não, aquilo supostamente estava esgotado. Eu pedi ao pai Barroca para nos tentar safar. Pá, ele disse, pá, olha que não é fácil e tal. E à última hora não comprámos voos, nem na última hora ele diz, pá, venham, vamos ver o que é que se arranja. Foi literalmente assim. Nós não tínhamos voos, metemos no carro e fomos para Barcelona. Então a viagem foi mais ou menos assim. A 200 km de Barcelona nós não tínhamos bilhetes. Ou seja, nós íamos fazer uma viagem... Iam a Barcelona. Íamos a Barcelona, ok? Não íamos ter bilhetes. 100 km de Barcelona, já em princípio conseguíamos arranjar bilhetes, não sabia bem para onde, mas venham ter comigo que eu coiso. A 50 km de Barcelona, venham ter comigo ao Hotel W que eu estou aqui. Chegamos ao Hotel W, ele está sentado com a Ginny Bus, que é neste momento a dona dos Lakers, não é? Na altura era a filha do dono dos Lakers, e o marido, num drink de final de tarde, no hotel onde os Lakers estavam hospedados. Daí a irmos no autocarro da comitiva para dentro do pavilhão, para a zona VIP a seguir, jantarmos com todos os jogadores dos Lakers e com as cheerleaders, foram 5 minutos. E a acabar a prometer garrafas de vinho à Ginny Bus e a queremos passar férias na casa uns dos outros e tal. E pronto, isto é contado aqui de uma forma muito, muito resumida. E tudo porque o pai Barroca disse, venham aqui ter e a gente já vê o que é que se arranja. Assim, ok? É esta a importância que o pai deste senhor que está à minha frente tem. E curiosamente, eu não digo isto pelos favores que lhe poderia pedir, nem por aquilo que era alcançável, mas porque se calhar para o Miguel isto não é tão especial, mas a realidade é que cada vez que jantamos juntos, cada vez que temos um momento juntos, há sempre histórias para contar. E as histórias nunca são daquelas coisas que aconteçam a qualquer um. É por isso que o teu pai estaria à mesa de certeza absoluta. Boa, então, pá, podíamos ir os 4 também, e estava feito. Convidávamos só o meu pai, estávamos os 4, e estava aí um bom jantarinho, fica combinado. Tu querias era fazer ao jantar. Yeah. Olha, pá, vamos acabar só com a última questão, e eu acabo sempre, e embora, lá está, vocês não fizeram carreira no basquete, mas têm carreiras com mais de 20 anos, cada um de vocês, tu como DJ, tu como MC. Nós tivemos juízo. Pá, o que eu queria perguntar, e começo por ti, qual é se tivesse que dar uma dica a um miúdo, pá, e aqui acho que pode ser uma coisa até transversal entre música e basquete, um miúdo que esteja a começar uma carreira agora, qual é tipo, a dica principal que tens para esse miúdo? A principal é que se ele gosta mesmo, se sente realizado e preenchido e a praticar, seja lá o que for, seja jogar basquete, seja fazer música, deve fazê-lo. Deve fazê-lo independentemente de se é aceite, se vai ser financeiramente proveitoso ou não. Acho que deve praticar, empenhar-se, dedicar-se, fazê-lo e depois
a vida acontecerá da forma certa e acho que devemos sempre seguir os sonhos, porque a partir do momento em que estamos a contrariar a nossa vontade e a contrariar o nosso caminho, estamos a impedir-nos de nos cumprirmos, e eu acho que é isso que a educação faz. Já há muito tempo a educação está altamente calcificada, então não estamos a aproveitar desde cedo o nosso potencial máximo, não estamos a perceber o que é que queremos, onde é que nos sentimos felizes e o que é que queremos fazer da vida. E aí estamos a boicotar um futuro feliz, automaticamente. Então, as minhas palavras são: vai em frente, faz exatamente o que te faz feliz, independentemente se és bom, se não, porque a prática leva-nos a esse sítio em que, se realmente gostamos de alguma coisa, nos vamos concretizar e nos vamos cumprir e ser felizes. Kamala. Epá, tu falavas há pouco da ligação que o basquete poderia ter nas nossas vidas. Há uma coisa que me parece que é um conselho direto, que é o faz por gosto. Eu acho que não há ninguém que eu conheça, de todas as pessoas com quem eu me tenha cruzado, que jogassem basquete por necessidade, que jogassem basquete por obrigação, que jogassem basquete... As pessoas jogavam basquete por gosto. E na realidade, eu pessoalmente, em relação à música, eu estudei uma área que não tem nada a ver com música, tentei-me munir daquilo que seriam os argumentos necessários para vingar no mercado de trabalho, etc., mas o meu gosto sempre foi a música. E curiosamente, o que me fez se ingrar na música foi o gosto que eu sempre tive pela música, por ser DJ, por tudo aquilo mexia comigo. E muitas vezes nós somos levados à ideia de que tu gostas disso, mas... isso não te vai fazer, não tens um futuro, não te vai trazer, não te vais conseguir fazer uma carreira, sustentar, etc. E muitas vezes as pessoas vivem vidas mais cinzentas, quase por necessidade, obrigação, do que por vontade. Eu acho que qualquer criança ou qualquer jovem que nos esteja a ouvir, seja o basquete, seja a música, seja a pintura, seja lavar pratos, é indiferente. Se o gosto das pessoas for esse, o meu maior objetivo de vida sempre foi poder trabalhar naquilo que me move, trabalhar naquilo que me dá gosto. Costuma-se dizer qualquer coisa como escolhe aquilo que gostas de fazer e não terás de trabalhar um dia na vida. Isso é uma mentira redonda. Ou seja, escolhe aquilo que gostas de fazer e a seguir trabalha a sério, porque senão não vais a lado nenhum. Pronto. Mas posto isto, na realidade, depois quando atingimos os nossos objetivos, atingimos os objetivos dentro daquilo que gostamos de fazer. E é completamente diferente. Por isso, faz por gosto e não por interesse. Mas, Kamala, obrigado por este one-on-two, mas foi um one-on-one by Hoopers, mais um, quarto Obrigado. Episódio da segunda temporada. Malta, já sabem, está no Spotify, iTunes, site da Hoopers. Nós nas redes sociais também partilhamos este episódio. Vamos lançar aqui um especial Natal para a malta aproveitar estes dias que vai estar em casa. Feliz Natal, feliz Ano Novo e obrigado. Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Aprendemos a competir como Jordan, joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos, mindset de Black Mamba e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ouvem cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ouvem cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Chama-me King James. King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson.